Fala, meus amores, JG Campos aqui com vocês para o primeiro Vai Lá e Faz Cast dessa nova temporada. Tivemos um tempo aí de hiato, muitas novidades e preparamos convidados incríveis para essa nova temporada. Alguns retornando também, mas com uma nova perspectiva. E hoje, galera, trouxe aqui com vocês um cara que tem uma história fantástica que vai contar para vocês. E ele hoje é CEO, né? Você é CEO da Perspective? É diretor de produtos. Pronto, ele é diretor de produtos e sócio da Perspective, que é um dos maiores escritórios do Banco BTG, mas ele vai contar melhor sobre isso, do Brasil. Um cara que saiu do Sul e foi para minha terra e fez o maior sucesso. Um cara com um coração incrível, com valores maravilhosos. A gente se casa muito bem em relação a isso. E que eu tenho o prazer de estar entrevistando aqui no Vai Lá e Faz Cash. Obrigado por aceitar esse convite. Hugo Ohtani, galera. Obrigado, meu irmão. Meu irmão, obrigado, viu? Obrigado por esse convite maravilhoso, né? Por essa retomada também, ser convidado para esse momento. Para mim é uma satisfação muito grande, né? A gente conversa naturalmente, né? E, pô, vamos gravar aqui o podcast? Mano, cara, a gente conversa muito, vamos gravar, né? Vamos embora, vai ser um prazer enorme, com certeza. O detalhe é que a gente passou 2 horas conversando antes do podcast. Se já tivesse gravado, gente, já tinha muito conteúdo. Pelas minhas contas foram já 3 horas, tá? 3 horas? 3 horas. Melhor ainda. Mas a Dida chegou também, aí a gente conversou mais, foi isso. Gente, e o Ohtani, ele é especialista em mercado financeiro de forma geral, né? Desde do mais básico ao mais avançado que vocês imaginarem. Então a gente vai tentar fazer um podcast aqui, como vocês já sabem, eu venho do mercado financeiro também. A gente vai tentar fazer uma construção aqui. Então, Ohtani, eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala de mercado financeiro, é o cenário atual. A gente está hoje em 2025, julho de 2025. O que tu poderia dizer para a galera sobre o cenário atual hoje? Quais são os melhores vieses, quais são os melhores investimentos, como que está um cenário geral? Faz um overview para a gente. Perfeito. Então, João, para poder falar do mercado financeiro, é bom a gente pensar no cenário econômico, né? Então, o cenário econômico é o que vai dar base para a gente definir onde que a gente vai alocar os recursos. Sim. Então, assim, em cenário econômico, a gente olha um pouco a maior economia do mundo, que é Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos continua crescendo muito forte, afastou qualquer cenário de recessão, né? Porque continua crescendo, a renda continua muito forte, o emprego continua forte, naturalmente os preços nos Estados Unidos estão alto, e não é só para o brasileiro que vai para lá por causa do câmbio, mas para o próprio americano tá caro, né? Se você conversar com as pessoas lá, os locais dos Estados Unidos, eles falam, pô, tá caro aqui. Natural. Então é uma economia que continua aquecida e naturalmente como as coisas estão aquecidas, renda, emprego, renda e inflação, a taxa de juros tem que estar mais alta. Então a taxa de juros dos Estados Unidos, né, continua alta no 4,5, 4,75 e com expectativa de queda só para o final do ano em dezembro, tá? Então é isso. Por que eu disse isso? Porque o juro nos Estados Unidos é o juro base no mundo. Então ele ele referencia os outros países, a taxa de juros dos outros países. Então, dito isso, Brasil, né? Brasil, a gente está com um cenário, 2 pontos, né? Questão de inflação alta, que está subindo, né? A inflação está olhando para frente, está mais de 6% ao ano, isso é alto, né? Bem acima da meta ou da banda de cima da meta de 4,5% ao ano. E também tem uma questão de risco fiscal, né, por conta de gastos do governo central, além das arrecadações, além do gasto com juros. Então, é como uma casa, né, que tem um orçamento doméstico, para você ganhar X, você gasta X mais 50%, ou 2 vezes X. Não dá, né? A conta não fecha, naturalmente, para você conseguir fechar as contas, você tem que pedir emprestado e aí você vai jogando o teu problema para frente pagando juros, né? Mesma coisa que as contas públicas do Brasil. Então isso vai gerando um risco. Somados 2 riscos, né? O risco de fiscal e o risco de inflação, também o juro teve que subir. Assim como nos Estados Unidos está alto, é mais um fator para manter o juro lá em cima. Então aqui no Brasil a gente saiu ali dos 12,25 no final do ano passado e subiu até agora, né, no mês passado, para 15%.
que é a nossa taxa Selic aqui no Brasil, né? Bom, o Banco Central deu um comunicado de que chegamos no patamar que deveria estar, 15%. Tem contas que deveria estar 17% para equilibrar o juro, mas o Banco Central disse 15%, porque também se chegar a 17% você acaba, né, com a economia, você acha que vai além do que seria o adequado, então 15%, a nossa expectativa é que fique então esses 15% de Selic, pelo menos até o final do ano, e começa a cair Selic só a partir do ano que vem, né? Veremos qual que vai ser o efeito disso, né, se realmente essa Selic mais alta vai conseguir controlar a inflação. Então o mercado tem, de modo geral, então o mercado tem dado esse voto, né, para o Banco Central, o Banco Central tem mostrado um compromisso, uma postura e tem sido bem respeitado as decisões, o mercado dá esse voto de confiança. Então, dito isso, aí traduzindo isso para alocação, a gente falou que o juro no mundo está mais alto, no Brasil também está mais alto, e então qual o melhor investimento, classe de investimentos no mercado financeiro com juro alto? Renda fixa. Tá? Então, renda fixa consegue remunerar muito bem com juro alto, né? Quanto maior o juro, maior a remuneração da renda fixa, com segurança, com alta rentabilidade, dependendo do título de renda fixa, com liquidez. Ou seja, você tem o tripé, os critérios, ao mesmo tempo satisfeitos nesse momento. Então não precisa inventar muito, né? Ou tomar risco, ou prender demais os investimentos para ter uma rentabilidade, tá? Aí o próximo passo, aí sim, depois que a taxa de juros que bateu o patamar mais alto de 15 depois voltar a cair, aí é um cenário, né, diferente de alocação, que daí vai buscar mais aplicações que ganham com a queda de juros, que aí seriam, tem títulos de inflação, né, que ganham, que é renda fixa atrelada à inflação ganha com a queda de juros, pré-fixados também ganham com a queda de juros, ações também e outros títulos que são títulos de renda variável. Massa. E vamos traduzir alguns termos para a galera, porque, gente, são termos que, infelizmente, o brasileiro ainda não tem salvos na cabeça, vou dizer assim. E a gente realmente precisa fazer um dicionário de coisas simples. Então vou pedir para o Hugo explicar das coisas que eu lembrei dele falar, porque também é difícil, porque eu já faço parte desse cenário, mas, gente, o brasileiro, ele é analfabeto de investimentos. Infelizmente, comparado ao tamanho da nossa população, a porcentagem é ínfima. Não sei se tu tem esse dado atualizado, mas na época eu lembro que só 3% das pessoas investiam alguma coisa na bolsa. Na época que eu trabalhava mais forte com o mercado financeiro. A gente está falando de 200 milhões de pessoas, 3% é muito pouco, né? Independente da quantidade, claro. E aí, queria que tu traduzisse o que indica taxa de juros, uma explicação básica, e aí vem a Selic atrelada, e... Qual foi a outra palavra que tu falou, meu Deus? Questão do tripé que tu explicou, que tu explicasse cada um das três. Rentabilidade, liquidez e segurança. Isso, rentabilidade, liquidez e segurança. Tá bom. O mercado tem seus financeiros, né? Assim como no jurídico, juridiquês, né? O advogado, enfim. Então, vamos lá. É a questão de taxa de juros, né? Taxa de juros é política monetária, né? É um instrumento que se utiliza para poder controlar a inflação. Quem que é o órgão responsável por controlar a inflação no país? É o Banco Central de cada país. Então, é você poder manter o poder de compra do real. É isso, quer dizer que a nossa moeda tem que ser defendida, o poder de compra dela, e aí, quando você tem inflação, você tem a perda do valor dessa moeda. Então, o instrumento que se usa para você controlar e manter esse poder de compra é a política monetária, que é subindo o juro. Então, se você sobe juro na economia, o custo do dinheiro fica mais caro. Então, emprestar para consumir é mais caro. Então, emprestar para comprar a casa própria é mais caro. Uhum. Para a empresa que quer emprestar dinheiro para investir, crescer, mais caro. Então, você pega menos dinheiro, você consome menos, naturalmente, né? Você diminui a inflação. Valorizando o real em si, a moeda real. Exatamente. Então, é que quando você tem os empréstimos, você gera mais dinheiro na economia. Né? Então, você acaba desvalorizando. Oferta e demanda. Se você tem mais oferta de dinheiro, o valor diminui. Agora, se você tira essa oferta de circulação, o valor sobe.
Porque tem muita gente que fala assim, mas a solução é imprimir mais dinheiro. Então, se imprimir mais dinheiro, você faz um efeito contrário, você desvaloriza, porque você tem mais moeda circulando, você desvaloriza. Aí o que acontece? Tem mais moedas circulando, mais gente vai comprar mais coisas e o preço vai subir. Quer dizer, o efeito é preço subir, mas o que se quer com a política de juros é manter o poder de compra. Por isso que a inflação é manter o poder de compra da moeda. Então, taxa de juros é importante para isso, né? Aí, aqueles critérios, né? Rentabilidade, segurança e liquidez. Acho que né? liquidez é o mais difícil para a galera entender. Bom, rentabilidade é o que todo mundo quer, né? Quanto maior a rentabilidade, melhor. Segurança também a gente não abre mão, né? Segurança é o quanto que eu tenho investido, daqui X tempo eu vou ter aquilo mais o juro, e de forma certa, né? Garantida. Não, isso é a máxima segurança. Quanto mais segurança, mais certo de tu não perder. Exatamente. Maior previsibilidade, quando que você vai receber, quanto você vai receber, Exato. Tudo isso é critério de segurança, previsibilidade, certo? E agora liquidez. Liquidez é a capacidade daquele teu dinheiro que hoje está líquido, aí você vai fazer alguma coisa, você vai investir ele, ou você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai investir em imóveis, vai colocar na tua empresa, esse dinheiro está em outros ativos. A liquidez é a capacidade desses ativos voltarem a ser dinheiro imediatamente. Sim. Quanto maior a capacidade disso voltar a ser dinheiro, maior a liquidez. Quanto menor a capacidade de ser dinheiro, menor a liquidez. Algo mais um imóvel de R$1 milhão, eu consigo fazer virar dinheiro fácil, é só anunciar por R$400 mil. Tudo bem. É verdade, você consegue, só que você rasgou dinheiro nesse caminho, então isso não é considerado liquidez. Liquidez seria, vale R$1 milhão, eu consigo vender e transformar esse R$1 milhão rápido hoje mesmo? Aí você tem alta liquidez. Talvez o imóvel, então você não consiga fazer isso, então não tem tanta liquidez assim o imóvel. Eu acho que o melhor exemplo é isso, tipo assim, tu tem o dinheiro na conta, hoje tem as caixinhas do Nubank, por exemplo. Que é a liquidez imediata. Então, tá guardando dinheiro lá, ele tá rendendo o teu dinheiro, mas se tu precisar agora, sei lá, bater o teu carro, tu teve que pagar um conserto. Tu consegue sacar imediatamente ou 24 horas e já usar aquele dinheiro. Agora, se tu tem um imprevisto, que Deus livre defenda, um parente teu tá doente, tu não tem plano de saúde, gastou 50 mil, aí beleza, tu tem até o dinheiro, só que ele tá imobilizado numa casa, num imóvel. Até tu vender esse imóvel para pagar a dívida, essa dívida vai acumulando, então tem baixa liquidez. Apesar de que imóvel também é um excelente investimento, né? Sempre foi. Então é legal, gente, vocês pegarem esses conceitos e definirem a própria tese de investimento de vocês. Eu gosto, não sei se o compartilha da mesma ideia, mas assim, eu sou um cara que gosto muito de pegar o conhecimento, né? De ensinar, de aprender. Eu sempre estou aqui na posição de aluno para perguntar, mas quando eu trabalhava com o mercado financeiro, eu gostava de dar para as pessoas as ferramentas para que elas entendessem o cenário delas e soubessem o que é melhor para elas. E não simplesmente ficar copiando o que se vê na internet. Aquela ação é melhor, aquele investimento é melhor. Tudo depende do cenário, né, Hugo? E eu queria entender contigo como que tu mapeia esse cenário dos teus alunos, dos teus mentorados, dos teus clientes? Como é que tu entende esse cenário? Quais são as coisas mais relevantes que tu enxerga? Aí o cenário que você se refere é o momento de cada um, né? De cada um, exato. Aí eu falei do tripé e eu vou colocar outro tripé agora, né? Para a gente definir quais são os melhores investimentos, depende desse tripé. Depende do cenário, depende do planejamento, que é o individual, cada um tem o seu momento de vida, e a disponibilidade dos produtos e investimentos naquele momento, é o tripé. Né? Então, eu como profissional na área de investimentos, eu tenho que ficar atento aos três. Olhar como é que está o cenário, entender o que está disponível naquele momento com o melhor preço possível, com segurança, com a liquidez, e olhar o planejamento. Né? Por quê? O planejamento tem perfil do investidor, tem gente que é super conservador, tem gente que é ultra arrojado, natural, isso é de cada um. Tem gente que está no momento de acumular e multiplicar patrimônio e tem gente que já fez isso na vida, Sim. já está no momento de usufruir e obter renda daquele patrimônio. Naturalmente, a carteira de investimentos de um e de outro vai ser completamente diferente. Né? Então, são esses os principais critérios, né, que a gente olha. O planejamento, o momento de vida, né, o perfil de cada investidor. Eu vou usar um gancho que tu falou sobre momento, né?
quando a gente fala de marketing, um dos assuntos mais clichês que se fala, no primeiro momento você mapeia a persona, né? Que é literalmente o momento de vida, o teu público ideal. E, de fato, isso é a melhor estratégia. Só que eu vejo, muitas das vezes, as pessoas se atendo ao que a gente chama de dados demográficos. Então, vou dar um exemplo. Eu, João Guilherme, tenho 28 anos, sou pai, já tenho um filho, obviamente, sou casado, sou empresário, dono de empresa, mais de 15 pessoas dependem de mim. Pela minha empresa, fora minha família. Eu tenho um amigo que tem os mesmos 28 anos, agora que ele encontrou uma pessoa que ele quer casar, tá ainda namorando, tá se conhecendo, vão mudar para a primeira casa. Vocês percebem que os dados demográficos são iguais? Ou seja, mesma idade, mesmo lugar que mora, mas o contexto é totalmente diferente. E no marketing, esse contexto, a gente fala que é perfil comportamental ou psicográfico. Então, não que o dado demográfico não seja importante, mas não é para isso que tu tem que olhar. Uhum. Porque o que me motiva a comprar é totalmente diferente do que esse meu amigo, essa persona que eu criei aqui. Então eu preciso entender tudo isso. Por isso que, tanto no mercado, quanto no mercado digital, quanto no mercado financeiro, dados eu acho que são as coisas mais importantes. Entrevista. Porque, por exemplo, tu falou sobre os perfis de investimento. Conservador, moderado ou arrojado. Às vezes a pessoa, ela se diz arrojada. Mas não é ela que mapeia isso, geralmente é um profissional, não é isso? Como é que é feito esse mapeamento? Esse é um bom ponto, existem questionários, né, para você identificar o perfil, mas na prática, na teoria eles dão, mas na prática ele não mostra bem a realidade. Mas quer saber uma dica boa para você saber o perfil real do investidor? Faz o seguinte, não precisa nem ser na conta real, tá? Bota ele para imaginar a situação. Olha só, imagine aqui, você que está assistindo. É o seguinte, você está ali com teu dinheiro, tudo que você juntou na vida, trabalhou pra caramba, fez grana pra caramba, cara, você juntou 100 milhões de reais. Tá lá, imagine, mentalize isso na tua conta, você visualizando 100 milhões de reais. Recebemos, amém. Recebemos, né? Já profetizamos, recebemos. Tá aqui, tá na conta, você tá vendo ali 100 milhões de reais. Imagine o seguinte, você fez um investimento que ele saiu do 100 e foi para 120 milhões em um mês. Cara, como é que você vai olhar isso? Qual o sentimento que você teve quando viu isso? Euforia. Muito. Você está muito feliz, eufórico. Cara, que legal, né? Agora, esse 120, imagina que teve um cenário e ele foi para 50 milhões. Como é que você vai sentir? Desesperado. Então, né? Exatamente. Então, aí você começou a visualizar. Agora, vai ter gente que vai falar, cara, bateu 50, falou, eu tô bem, eu quero comprar, quero dobrar a aposta, quero comprar mais porque tá mais barato, entendeu? E vai ter perfil que é assim, né? O famoso martingale. Pode ter, né? Que é o martingale é você ir fazendo Dobrar preço médio, a né? Enfim, mais barato, enfim. Né? Isso aí é o perigo, né? Para poder isso aqui já é avançado, gente, pelo amor de Deus. Talvez para estratégia de investimentos, talvez até poderia dar certo, né? Dependendo do que a gente está falando de bons investimentos, né? Mas você viu que a questão de perfil, tem gente que vai olhar e falar, cara, ok, tem um risco, mas também tem um potencial de ganho que eu estou disposto a correr e eu consigo, ao materializar essa perda de sair de 100 para 50, ficar tranquilo. E tem gente que fala, nem quero nem imaginar, doeu meu coração e meu bolso imaginar essa situação. Aí você já... Então é de 100 para 60? Não, muito ainda não. 80, 90, 0. Hugo, eu não quero perder. Então, o investimento que não perde, zero risco, é renda fixa total, título público americano, o que seja, né? Sim. Então, aí você já tem o real perfil do investidor, dado a sensibilidade que ele tem ao risco, né? Porque quando a gente fala de ganho, todo mundo quer ganhar. E quer ganhar o máximo. Agora, quando a gente quer medir mesmo a tolerância dele, o perfil fala de risco. Aí você tira bem. Aí até uma questão de perfil também, né, João, que você estava falando da questão da liquidez, né? Sim. É muita questão de momento de vida e o perfil. Então não dá para pegar os dados demográficos e imaginar que todo mundo vai ser assim. Exatamente. Por isso que é a individualidade. Então a gente olha realmente cada um. Questão de liquidez também é momento, né?
Todo mundo tem que ter liquidez? Tem, porque todo mundo precisa ter a reserva de segurança. Existem os imprevistos. Existem imprevistos financeiros Sim. que esse colchão, que é a reserva de segurança, consegue cobrir e te mantém tranquilo, né? Agora, você vai deixar 100% do teu patrimônio com liquidez? Não precisa. Você precisa deixar o que realmente você precisa ter liquidez, que é a reserva de segurança, e outro investimento, planejamento que você talvez já tenha de curto prazo. Mas e o restante? Aí o restante permite com que você tenha um investimento com prazo mais longo, naturalmente, sem abrir mão da segurança, você tenha mais rentabilidade, porque você você abriu mão da sua liquidez. Sim. Né? Então, aquele ponto, imóveis, então, é ruim? Não, imóveis também é bom. Ele não tem a liquidez, mas não significa que não tem liquidez que é ruim. Exatamente. Né? Então, ele é... Por isso que é importante, quando você for compor a sua carteira de investimentos, separe, entenda o seu perfil, entenda o seu momento, quanto que você precisa de liquidez e quanto que você pode deixar para o longo prazo, dado, né, o risco que você aceita correr. Cara, tu falou algumas coisas fantásticas que eu vou costurando aqui, porque eu acredito que quem realmente teve resultado, tem resultado no mercado financeiro, compactua da mesma mentalidade. Não é tipo marketing. Marketing existem várias estratégias que podem funcionar. Às vezes uma coisa funcionou para mim não funciona para ti. Mas eu vejo que o mercado financeiro, dado o contexto claramente, dado o cenário, ele tem um padrão. Então se você acompanhar esse padrão com quem realmente sabe, como o Hugo, você vai entender isso. Por exemplo, liquidez, tu falou uma frase perfeita. E eu comungo muito dessa ideia, que liquidez nem sempre é maior segurança. Porque liquidez tu tá correndo o risco do maior perigo dos teus investimentos, que é tu mesmo. É verdade. Porque, cara, pensa o seguinte, tu tá lá, vamos supor que tu um jovem juntou 30 mil. Aparece aquele carro velho que tu achava lindo. Um Opala 4.1, 6 canelas. Aí o cara te oferece lá 25 mil. Tu compra aquele carro com os 25 mil, sobra 5. Só de gasolina esses 5 vai em 2 meses. Então tu tá protegendo a tua liquidez, o teu patrimônio, da maior insegurança que tem, que é tu mesmo. Tem gente preocupada com o governo, com bolsa, com não sei o que, meu amigo. Tu tem que proteger o dinheiro, é de você mesmo. Falando sério agora, mas quando eu mexia com o mercado financeiro, que eu ensinava sobre isso, já tive infoproduto sobre isso, já dei aula nos Estados Unidos sobre isso, eu mexia muito com uma parte muito séria, que é criptomoedas, que hoje ainda é arriscado, mas chega a ser mais seguro do que era antigamente, obviamente, porque o mercado está mais maduro. Mas, cara, a coisa que eu mais ensinava tenha gatilhos de segurança. Porque numa situação dessa, que o cara perdeu ele começou com 100, foi para 120, depois perdeu 70 mil, foi para 50, ele não pensa que ele perdeu 50, ele pensa que ele perdeu 70. Primeiro ponto é esse. Mas se ele tem tudo aquele líquido, gente, as plataformas, por mais segurança que se tenha, que se dá, as plataformas elas obedecem você. Então ela não vai te impedir de botar os outros 50 milhões em risco. Então tu tem que ter gatilhos. Por isso que a diversificação, e aí que vem o clichê, né? Nunca coloque os ovos numa mesma cesta. Não conheço, não. Esqueci, todos os ovos na mesma cesta. É um clichê, mas, cara, eu amo os clichês porque eles te dão um caminho real. Então, tu trouxe isso que eu acho fantástico. Imóvel também, cara. Imóvel, a minha visão é que é o investimento mais seguro do mundo. Até porque a gente enxerga assim porque é algo tangível, né? Algo que você pode tocar, dizer é meu. Em tese ninguém te toma, a não ser que tu fique devendo. Mas vamos lá. Então, assim, eu vejo que o mercado ele tem muito esses padrões, né? E eu sempre associo isso com marketing porque tudo, gente, envolve o ser humano. Tudo é comportamento. O que move o mercado financeiro é comportamento. Ah, João, mas o governo dos Estados Unidos que manda em tudo. Quem controla o governo? São pessoas. Né? Então tudo é a respeito de comportamento humano. E eu associo muito isso com marketing. Né? Então, os gatilhos que a gente utiliza, as formas que a gente comunica, o tipo de conteúdo que a gente produz, a gente está falando com o ser humano. Mas eu vejo que, por mais que o ser humano seja imprevisível, ou seja, o mercado digital é imprevisível, o mercado financeiro é imprevisível, mas eu vejo que o mercado financeiro ele tem padrões mais como se fossem leis. Se tu fosse definir leis do mercado financeiro, diga aí 2 ou 3 leis que tu acha que teria do mercado financeiro. Frases de efeito. Boa pergunta. Vamos lá.
Pra gente brincar aqui. Vai, então, para brincar, então, vamos lá. Isso é real, é uma regra e você só descobre depois que você toma uma. O melhor stop é o primeiro stop. Agora explica. Exatamente, o que eu quero dizer com isso? Porque quem está operando, né, renda variável, você falou de cripto, tudo, que tem os gatilhos de segurança, que são os stops, ou seja, você Tem um limite comprou de por perda. 100, teu alvo é bater lá no 115. Só que e se ele não ir para o 115 e o mercado ir contra a tua análise e cair? Mas pode cair para onde? Para ir para 20, não sei. Sim. Você não vai arriscar, não estava no planejamento, você bota um stop de 100, vou estopar com 96. Pronto, perder 4. Ok, esse é meu stop, acabou. Porque a partir dali pode ser que o mercado realmente do 96 vá para 20. Então, você travou, ok. Só que tem gente que planeja, que tem os 96, bota o stop no 96, aí quando tá chegando 100, aí subiu, 101, foi 99, 98, 97. Não, vou tirar esse stop. Vou botar tirar no 80. Aí agora eu vou baixar, vai pro 90 stop, aí vai indo, vai indo, vai indo. Agora no 90, eu ia estopar 96, não vou estopar 90, agora vai pro 80. E vai indo, e quando vê, quebrou, né? Pronto. Sendo que ele deveria ter estopado nos 96, que é o primeiro stop. Puxando o teu gatilho, do primeiro stop é o que vale, eu vou jogar uma e tu pensa em outra. O mercado tira dos impacientes e dá para os pacientes. Boa. Explique. O mercado financeiro é assim, gente. Se tu for um cara impaciente, quiser dinheiro para ontem, tu vai perder dinheiro. Parece que existe um deus mercado financeiro que fala, tome-lhe. É isso. E se tu for paciente, com calma, tiver tudo muito bem estruturado, tanto o teu stop loss, né, que é o teu para-perda, que é onde tu controla a tua perda, quanto o teu lucro, porque take profit também é difícil, né? Tipo, teu alvo é 115. Aí tu tá chegando perto de 115, tu aumenta porque tu acha que vai subir. Aí ele vai e desce tudo, sendo que tu já poderia ter guardado 15 no bolso. Então é isso que eu comparo, o impaciente com o paciente. Então o mercado tira dos impacientes, o cara que é desesperado, e dá para os pacientes. Boa. Tua vez. Mais um, né, que o Morgan Housel, ele fala muito também, e no livro dele, né, que é a questão da psicologia de mercado. Você falou de pessoas, mercado é feito de pessoas. Sim. Pessoas têm um lado emocional, né, tem vieses comportamentais, então, e são falhas muitas vezes, né, porque não é uma decisão puramente objetiva. Sim. Aí o mercado não é sempre que vai para o lado e vai ficar naquele lado, ou seja, ele está só caindo que não vai parar de cair, ou está subindo e não vai parar de subir. Então tem ciclos, né, do mercado que tem que ser, sempre vai acontecer, sempre existiu e sempre acontece e vai continuar acontecendo, são ciclos, porque o mercado é feito de pessoas muitas vezes exageram muito. Então acaba caindo e ele vai indo e exagera mais um tanto porque tem os stops, tem pessoas já que viraram a mentalidade ou ficaram com medo. Aí do outro lado, quando está subindo muito, ficou com euforia, que são sentimentos que não deveriam entrar nos investimentos, mas que acabam formando preço, ora excessivamente para queda, ora excessivamente para alta, e talvez nesses exageros que você consegue identificar, aí você ainda pode fazer muito ganho nesse mercado. Ou seja, sempre aconteceu, tem gente que ganha muito dinheiro com isso, tem gente que ganha dinheiro com isso hoje, e futuramente vai ter gente que ganha dinheiro com isso. Não sei se antes eram humanos, se agora vai ser robôs, né? Sim. A saber, né? A gente vai ver. E cara, tu trouxe um conceito que, empiricamente, todo mundo que mexe com o mercado tem esse conceito, mas às vezes não consegue metodizar, né? Falar de uma forma que as pessoas gravem. Por isso que eu gostei dessa ideia das regras. Porque é mais fácil tu gravar uma frase e tu lembrar do conceito. E uma frase que eu usava muito pra mim, uso até hoje, mas não é em relação ao mercado financeiro, é em relação a dinheiro. Então, que é sobre o que tu falou, sobre desespero e euforia. Quando se trata de dinheiro, não existem esses dois sentimentos. Tu tem que ser neutro. João, mas se eu tô ganhando, eu tô eufórico, isso é bom. Não. Isso te faz tomar decisões ruins. Assim como no desespero. O desespero te faz tomar decisões ruins. João, mas eu tô perdendo 70 milhões. Como que eu não vou entrar em desespero? Se tu entrou em desespero, é porque tu tava no perfil errado, tu tava no conhecimento errado, na consciência errada. Então, minha última regra é não tenha sentimentos de euforia nem desespero, seja neutro no mercado. Boa. E aí, você viu, nesse caso, o cara já estava na situação de desespero. Então, a tua resposta é correta. Quer dizer, a análise
Então você já começou errado. Então deveria ter feito errado. Mas, então, e se você tivesse a chance de começar certo? Cara, então você tem que acertar a questão do stop, lembra? Você entrou na situação, Sim. até aqueles R$ 4 ou 4 milhões de reais você aceitaria de perda? Então, Sim. lembra? Volta para a regra. O melhor stop é o primeiro stop. Todas as regras elas se complementam. Eu tenho uma bônus, que é uma piada, mas a gente brinca muito com isso, que é dor de corno. Que é, depois que deu a merda, ou deu muito bom, tu ficar se martirizando. Ah, perdi. Poxa, mas se eu tivesse mantido o meu stop, eu não teria perdido tanto. Aí tu fica remoendo, isso prejudica lá na frente. Aí a dor de corno positiva. Ixi, se eu tivesse tirado o stop, isso aqui subia até o inferno. Meu filho, eu estopava ou batia o meu lucro do dia ideal, eu fechava o gráfico, fechava tudo e ia viver minha vida. Independente. Pra não ter dor de corno. Boa. E, cara, Otânia, é muito legal a gente conversar nessa linguagem, né? Tu é muito mais institucional e eu fui muito mais povão na época, né? Não de uma forma pejorativa, tá, gente? Pelo contrário. A gente trouxe a conscientização para o Brasil de mercados internacionais que muitas vezes o brasileiro nem sabia que ele tinha acesso. Como é o caso de criptomoedas, que hoje é muito popularizado, mas eu comecei em 2018. Ninguém nem conhecia, eu cheguei a ter um Bitcoin na conta, era $3 mil. Aí, dor de cor. Hoje vale cento e poucos mil dólares. Né? Não vou perguntar quando que você vendeu, qual preço você vendeu. Exatamente. Mas ainda a gente diz no mercado foi mão de alface. Exato, mão de alface é o termozinho. Aí já é o submundo do mercado financeiro. Mão de alface é o cara que... Não, mas eu faria a mesma coisa, assim, tranquilo. Não dá pra carregar tudo isso, não. Não dá não, filho. Não conheço ninguém que conseguiu carregar tanto tempo. Também não. A não ser que o cara tivesse muita verba e fosse aportando, mas nunca segurou no máximo. Ou ele esqueceu. Ou esqueceu, perdeu a carteira. Meu sonho é achar um pendrive com 5 bitcoins dentro. Aí se conecta com aquilo que você falou. Lembra que o maior risco não é o do mercado, é você mesmo, né? Então se você lembrou do Bitcoin, ficou olhando todo dia e falou, quer saber, subiu 10%, vou vender. Exatamente. Perdeu 10 mil, sei lá, 100 mil% de alta. Eu vi muito do trade, né? E a gente tem um termo que eu queria até que tu explicasse como que tu trabalha isso, porque tu trabalha todas as vertentes de mercado. Sim. Mas eu acredito que esse mesmo conceito, ele funciona para tudo. Renda fixa, variável, trading, opções, que é o trade system, né? Que, o que é o trade system para o trader, né, gente? É você ter o teu operacional, os teus gatilhos. Lembra que eu falei de gatilhos de segurança? Ah, o meu stop máximo é sempre esse, o meu take máximo é esse, o meu objetivo mensal, diário, semanal é esse, meus objetivos são X, Y, Z. Eu só entro na operação, eu só compro aquela ação, eu só invisto se acontecer X, Y, Z, se não acontecer os 3 eu não entro. Então é meio que você definir os teus gatilhos de entrada e saída e o teu gerenciamento de capital, gerenciamento de risco. Então, como é que tu trabalha isso em diferentes mercados? Perfeito. Cara, sensacional. Essa é a decisão racional do investidor, ele precisa ter todo o trade system, o planejamento e seguir. É isso. Então, e isso serve para todos os mercados. Renda variável, aquilo que a gente já estava falando, é bem fácil, né? Porque as pessoas olham quem investe já sabe, às vezes quem não investiu ouve falar no Jornal Nacional, lembra o William Bonner falando, Sim. né? O índice Bovespa subiu 2%, cotado a 60 e tantos mil pontos naquela época, e sobe e desce. Então você vê que tem oscilação. Então, naturalmente, qualquer investimento tem muita oscilação, você precisa ainda mais ter uma regra. Aí as pessoas falam, então renda fixa é tranquilo. Mas peraí, renda fixa também tem preço. Assim como uma ação tem preço, renda fixa tem preço. Um título público tem um preço. E dependendo da renda fixa, oscila mais do que a ação. Por quê? Se for um título de inflação, né? Por exemplo, IPCA mais X%, IPCA mais 7%, com até 2060, né? Vencimento 2060, então você tem muitos anos pela frente. Qualquer oscilação que ele faz hoje na taxa, por exemplo, saiu de IPCA mais 7 e subiu, explodiu, foi para IPCA mais 11, esses 4 pontos percentuais é vezes a quantidade de tempo. Então, nesse caso, foi ruim se você investiu IPCA mais 7 foi para IPCA mais 11, com 4 pontos percentuais vezes, 15,
60% você perdeu em renda fixa. É uma coisa que pouca gente sabe. Então, Por isso que é bom se... E tem muita gente... aí o trade system é aquele negócio. Então, peraí, se eu não posso Sim. correr esse risco de mercado nem em renda fixa, eu não devo investir nesse título de renda fixa. Então, tem que escolher o título adequado de renda fixa. E aí que é a análise de risco-retorno, né? Porque se ele aumentou 4 pontos, tu perdeu 60, mas se ele caiu 4 pontos também é positivo. Então tu tem que medir o risco-retorno disso, né? Pronto, aí que a gente vem. Ah, então o Hugo tem que evitar esse tipo de título? Não! Vamos usar a favor e no momento certo, o timing correto. Exato. Timing. Ninguém tem bola de cristal, mas temos estudos para poder identificar onde é o melhor momento para poder entrar e quando é o momento que você não deve entrar. Sim. Porque, IPCA mais 7, eu dei um exemplo aqui, IPCA mais 7 tá chão, né? Mas vamos supor que quando tava IPCA mais 4,5, tava na média. Mas é porque vai cair, vai chegar para IPCA mais 2. Não é uma barganha. Então ali deveria ficar meio que neutro. Ficar neutro é uma decisão também, né? Comprar é uma decisão, vender é uma decisão, não fazer nada também é uma decisão. Mas tem que ser uma decisão racional, não adianta, né? Pra não ter dor de corno acertar, depois. Exato, né? Por azar ou por sorte eu comprei, por azar ou sorte Exato. eu vendi, por azar ou sorte fiquei... Lembra? Azar, sorte, medo, ganância, isso não entra na decisão racional de investimentos, que é o trade system. Então você tem que ter uma programação correta. E se você não tem isso, então um profissional pode te ajudar a definir esse direcionamento, entendendo, fazendo as perguntas certas para entender, me diga, teu momento, teu planejamento, o que você quer daqui para frente, quanto que você tem hoje, qual que é a tua necessidade de liquidez. Faz essa pergunta de quanto que você tolera de risco, começou com 100, foi para 120, bateu 50, vê... Reage, olha no olho, né? Vê como é que a pessoa sente. Às vezes, né, nessa dinâmica, tem gente que começa assim, o semblante, você vê que a pessoa, ai meu Deus, você vê o medo da pessoa pelo semblante, os lábios secos, né? Você percebe isso. E tem gente que vai, e aí, dá para comprar mais quando tiver 50? É um perfil arrojado, entendeu? Sim. Aí, então, faça, né, esse exercício com você mesmo, mas se precisar da orientação, procure um profissional. E é isso que eu ia citar agora. Pra gente passar até pro último bloco, senão a gente fala aqui 3 horas, gente. Mas, cara, muitas das vezes, por a gente não confiar em nós mesmos, se a gente é consciente, né, a galera terceiriza isso. Terceiriza para uma empresa como a Perspective, para você como consultor nesse ramo. Porque, muitas das vezes, primeiro, a gente não confia na gente e, às vezes, também tu não tem esse conhecimento geral, né? E aí vem cursos, mentorias e diversas outras modalidades que, de acordo com o perfil também, a pessoa pode ir sentindo, né? E eu queria que tu explicasse, Hugo, vamos supor, hoje eu tenho um perfil de investimento que eu tenho meus primeiros 100 mil. Depois eu sou um cara que eu já tenho meu primeiro 1 milhão. E aí eu já tenho depois 3 milhões. Tu conseguiria traçar um panorama do que se enxerga nessas pessoas? Qual seria o indicado para cada um? De acordo com a Perspective, com o Hugo, esse tipo de coisas. Uhum. O que seria, né? O panorama Dos cada primeiros um? passos de cada um. Sim. Ok. O primeiro passo, de qualquer um desses, não importa o tamanho, né? O quanto você tem de capital, é buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento. Seja para você salvar o capital, seja para você multiplicar o capital, para fazer a alocação disso, o dinheiro é teu, o planejamento é teu. Então a melhor pessoa para poder cuidar do próprio dinheiro é você mesmo, né? Nós estamos aqui para poder ajudar, orientar sem conflito de interesse, alinhado, como se fosse o nosso próprio dinheiro, ou se fosse fazer uma alocação de alguém da família. Mas lembra, é sempre você que é o A decisão responsável. final então, é sua. Exatamente. Então a gente ajuda a identificar e te dá, fazer as perguntas certas para você ter as respostas que são tuas. Perfil, lembra? É igual marketing. Cada um tem o seu perfil, tem seu momento e vai ter uma tomada de decisão. A gente ajuda a direcionar, né, esse movimento. Então, assim, em valores não seria assim. Não faz tanta diferença. Não faz diferença assim. Busco ouvir muito. Porque muitas das vezes o que eu escuto e o que eu pergunto faz a própria pessoa chegar na consciência do que ela precisa. Uhum. E, obviamente, se eu tenho um excelente produto,
ela vai me procurar. Então, a venda acaba que sai fluida. Tem muita gente que não gosta de sentar e entregar a estratégia, de falar como trabalha, porque não, só se tu me pagar para eu falar. Cara, eu sento com o meu cliente, eu já passo estratégia, eu já falo o que ele tem que fazer, ideias e papapá. Por quê? Eu quero mostrar para ele que ele já tem um caminho na cabeça dele, o conhecimento está com ele, o dinheiro é dele, ele sabe aonde ele quer chegar. E a decisão final, querendo ou não querendo, sempre é dele. Então, cara, acho incrível essa tua metodologia. E sempre no último bloco do podcast, eu faço uma pergunta muito especial. Porque até então a gente falou pouco da tua história, né? E esse é o momento de tu falar um pouco da tua história, um pouco do teu currículo. E o ponto de partida pode ser essa pergunta para ti. A gente pode traçar uma trajetória aí. O palco é seu. Mas eu sempre pergunto pra galera o seguinte: qual foi o teu momento vai lá e faz? Contra tudo e contra todos, aquele momento que tu se olhou no espelho e falou assim: Hugo, foi tu que escolheu seguir esse caminho, meu filho. Agora dá teus pulos. Boa, boa. A gente tem vários, né, desses momentos assim na vida, mas sempre tem assim o mais emblemático, né, aquele que marca, às vezes gera até trauma, às vezes, ou gera muito orgulho, né, também, mas que marca pela dificuldade, né? E aquele geralmente foi o teu trampolim, né? Exato. E esse momento que, pô, muito boa essa pergunta, vai lá e faz quando contra todos, assim, né? As pessoas falam, não, isso aí não vai dar certo e tal, e você tem que falar, cara, vai, porque, né, Vai. Deus tá na frente e eu vou botar para fazer esse negócio. Eu e Deus, né? Contra todo mundo e toda a situação. Acho que foi lá no começo, assim, né? O contexto da... Minha família é maravilhosa, né? Meus pais, tudo, né? Mas minha mãe funcionária pública, né? Aposentada. Meu pai, né? Agrônomo, tudo. Família, de modo geral, funcionários públicos. Então, não tem nenhum empresário. Mas eu sempre tive vontade, desde, né, de moleque, assim, de adolescente, né, estudava, me formei em administração. Falei, cara, eu vou empreender, né? E não ia ser na minha cidade, né, porque já tinha, né, o escritório, os meus amigos, né, são amigos até hoje. Falei, cara, eu vou empreender e não vai ser, então, na minha cidade. Moleque, assim, né? Então, aí que surgiu a loucura, né, assim, loucura, porque se olhar para trás, você tá maluco? O que era? É montar o negócio, o escritório, que seria longe de Maringá, mas seria em outra praça, mas tinha dúvidas de quais praças seriam, né? E aí, pô, tem 7 estados para visitar, para conhecer onde ia montar o escritório, e só tinha um carrinho, um Golzinho preto, não tinha nem ar-condicionado, nem direção central, não tinha nada, né? E R$ 1.500 no bolso. Aí tu foi visitar 7 estados para definir onde foi. O que tem é um Aí carrinho... tu veio parar 3.000 quilômetros longe de Maringá. Exatamente, pega o carro, né, roda esse Brasil todo com esse carrinho para conhecer as cidades e de fato olhar e falar, cara, cidades que eram super interessantes por dados secundários, né, IBGE, aquela, né, os dados demográficos e tal, mostraram assim que não fazia sentido, mas outras cidades que não estavam nem no radar fazia sentido, porque aquele olhar específico do empreendedor que conhece aquele nicho, aquele segmento, falou, cara, aqui dá, aqui não dá, mas só dá vendo com os próprios olhos, né? Um pleonasmo, ver com os próprios olhos. E assim foi, né? E foi o início da minha trajetória empreendedora, foi assim, com esse carrinho, identificando onde que seria a cidade, e estamos aqui em São Luís, né? Nesse momento, gravando, foi onde tudo começou. Então, saí lá do Paraná, de Maringá, da família, né? E aí, correndo atrás de um sonho, uma vontade de ser empreendedor, sem ter experiência na família, né, ou algum conselho, né, porque ninguém era da área do empreendedorismo, cara, vamos embora. E nesse contexto ainda tinha nascido o Arthur, meu filho, né, então eu tava... e tinha sido mandado embora do meu trabalho, quer dizer, desempregado, com um filho recém-nascido, com sonho de empreender, sem dinheiro, só com carrinho, e a vontade de Deus. A parte do filho eu não sabia. Cara, e assim, eu geralmente não trago esses temas aqui, mas, cara, não tem como a gente não dizer que é Deus. Não tem como. Porque, até me arrepiei agora, existem momentos da nossa vida que muita gente chama de feeling.
E eu sou extremamente contra feeling. Tanto no mercado financeiro quanto para qualquer mercado. Para mim, feeling só são duas coisas. Ou é Deus te sussurrando no ouvido, que na maioria das vezes sempre é, ou é tua experiência. Tu já passou por algo parecido e tu acha que aquilo não teve ligação, mas alguma coisinha lá no teu sexto sentido, que é Deus lá no teu ouvidinho, fala, não, isso não vai dar certo. Ou, pega teu goizinho, vai lá pra São Luís, pô. Cara, eu morei em Foz do Iguaçu 2 anos, quando era criança. E eu lembro perfeitamente, uma vez que a gente foi de Foz pra Brasília, levou 3 ou 4 dias. E de Brasília pra cá a gente veio de avião, porque não tinha grana pra fazer a ponte direta, que era muito caro. E outra vez que a gente foi daqui pra Brasília e depois pra Foz, de ônibus, de carro. Eu imagino tu num golzinho, vindo pro Nordeste, que é quente, uma direção que não é hidráulica. Cara, é muito louco. Não tem como dizer que tu não ia dar certo. Eu acredito muito nisso, sabe? Acho que a sensação do vai lá e faz é isso. É tipo, tu tem que fazer acontecer independente das tuas circunstâncias. Porque tem alguém ali junto contigo, tem Deus junto contigo que vai te fazer dar certo. Então, cara, que história incrível. Cara, é e verdade. de lá pra cá, contei um panorama. Pois é, e aí montei um negócio. Né? Sucesso. 3 anos, assim, difíceis aqui em São Luís, de, assim, quase passar fome, cara. Por quê? Porque é o mercado certo de investimentos, só que no momento errado. Porque naquele momento, todo mundo investe. Só que naquele momento, todo mundo só investia no banco de agência, que tem relacionamento no Brasil, Itaú, Caixa, mas investir fora do banco tradicional, ninguém fazia isso. Então eu tive que formar os clientes, né, educar, primeiro mostrar como funciona, mas isso levou muito tempo, né? E como? Sem faturamento. Então foram assim, diversos milagres e bênçãos que a gente foi recebendo, né? Eu digo a gente porque estava comigo o André, né? Meu irmão. Deus me apresentou e o sócio, né? E a gente foi passando por isso, né? Então isso também nos moldou muito forte, né? E o Vai Lá e Faz também, nesse ponto, foi talvez nessa situação de grande dificuldade, talvez as pessoas possam pensar, putz, eu acho que eu vou voltar. Vou desistir, vou voltar. Lá na casa dos meus pais tem meu quarto, né? Mas não. Então não vou voltar. Porque vai dar certo. Então, não é teimosia, é persistência. Tem diferente. Né? É diferente. Então a gente persistiu muito, né? Então a gente sabia que a gente estava no caminho certo, que ia dar certo, né? Que desde o início já era, né, um projeto de Deus a gente fazer tudo isso. Cara, então só confia, tenha fé e faça o teu melhor todos os dias. E assim foi, né? Então graças a Deus hoje está gravando, são 14 anos, né, de Perspet. Meu escritório, ele nasceu aqui em São Luís, ele é ludovicense, né? A gente sempre quis a Praça de São Paulo, nós estamos lá em São Paulo também, tá fazendo 6 anos que a gente tem escritório em São Paulo, e graças a Deus, né, com a parceria com o BTG Pactual, né, um dos maiores bancos, o maior banco de investimentos na América Latina, e hoje um dos maiores escritórios no Brasil. Fantástico. E começou tudo num golzinho preto. Começou num golzinho preto. Cara, Hugo, que história fantástica. Eu acho que é muito legal quando a gente consegue sentar com alguém que tem os mesmos valores, a mesma garra que a gente. E desde a primeira vez que eu te conheci, lá naquele evento, que eu escutei a história desse golzinho, e cada vez eu me surpreendo e acho mais incrível ainda, mostra que em diferentes cenários, mas uma frase que eu ouvi há muito tempo é que o sucesso deixa rastro. Então a gente começa a ver padrões, a gente começa a ver que as pessoas realmente que têm sucesso, ela tem coisas em comuns, como persistência, como garra, força de vontade e, principalmente, muitos momentos vai lá e faz. Então, cara, queria te agradecer por esse papo, sempre agregando muito em todas as conversas que a gente tem, mas hoje, mais do que nunca, né, de frente às câmeras, a gente conseguindo mostrar esse nível de conhecimento que tu tens. E para finalizar, diz aí como é que a galera te acha, como é as tuas redes sociais e se despede da nossa galera, porque foi incrível esse papo. João, muito obrigado, né, por esse convite, é um prazer enorme, né, sempre falar contigo e também
participar do teu podcast. Muito obrigado mesmo por esse convite, estou muito honrado. E quem quiser conhecer mais sobre o Hugo, né, acompanhar, tem o meu Instagram, que é o @HugoOtani, e também da Perspective, que é @Perspective Investimentos. Então, agradeço demais, assim, estou totalmente à disposição. Quem quiser mandar mensagem lá, precisar de ajuda, orientação na parte de investimentos, é um prazer poder ajudar. Estou totalmente à disposição. E, cara, ele é desse jeito com todo mundo. Esse sorriso, esse carisma, essa paciência. Vamos lá, galera. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem até aqui, quem ficou até aqui. Deixa aí nos comentários dúvidas, perguntas que aí eu mando para o Hugo. A gente vai respondendo para vocês nos nossos Instagrams. Acompanhem aqui os outros episódios. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir, @JGCampos. Vocês me acham aí em todas as redes. Fiquem com Deus e até a próxima.